Estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria falar hoje sobre a nossa verdadeira morada, a esperança que nós temos para um tempo glorificado. Queria começar lendo aqui em Hebreus 11. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Fé que sustenta quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador de todas as coisas é acreditar com certeza absoluta em nosso coração de que o Deus que criou os céus e a terra, Ele nos deu Jesus. E por meio de Jesus nós podemos ver a Deus, mas principalmente que esse Deus criou o universo, criou todas as coisas habitáveis para que por meio de Jesus nós fôssemos reconciliados a Ele. Então, Jesus é a razão de existir do universo, como está aqui no capítulo 1 de Hebreus. Por meio dele todas as coisas foram criadas, né? Por ele vieram a existir e ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. João fala que no princípio era o verbo, no princípio era Jesus. Jesus é Deus. Ele era Deus e estava com Deus. Provérbios 8 nos mostra a construção das coisas habitáveis, Deus se regozijando em Jesus. A sabedoria, a manifestação de Deus. Esse é o princípio básico da nossa confissão de Jesus como Senhor e Salvador. E ela nos leva para uma realidade, para uma esperança da glória. Nós vamos ter aqui, nós temos o dia chamado hoje, como é chamado lá também no livro de Hebreus. Lá no Antigo Testamento, a lei, ela não trazia algo integral, né? Paulo fala, miserável homem que sou, mas glória a Deus por Jesus, porque por meio dele eu tenho o que é eterno. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então vai acontecer, vai ter um tempo, ainda nesse mundo habitável, que nós vamos ser regidos e governados, o mundo inteiro, por Jesus. E nós, igreja, corpo de Cristo, estaremos aqui como co-herdeiros com Ele, enquanto nessa forma humana, no dia chamado hoje, o reconhecemos Senhor e Salvador. Então virá um reino aqui na terra, chamado Reino Milenar de Jesus. Lá no livro de Ezequiel mostra muito bem que desse reino, do templo que vai ser erguido em Jerusalém, vai sair uma água, uma fonte que vai para o Mar Morto e vai purificando todo mundo, que por 1000 anos será regido pela glória, pelo poder de Deus. Terminados esses 1000 anos, nós vamos para a nossa morada eterna. E então eu queria que essa fosse a esperança do nosso coração. Trazer aqui Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 24, ele fala o seguinte: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O único inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a nossa verdadeira morada. Nós estamos aqui, hoje, no dia chamado hoje, agraciados, após a morte e ressurreição de Jesus, pelo dom de Deus, o Espírito Santo, que nos conduz paulatinamente. Nós somos parte de um processo. Nós estamos voltando por um caminho que Jesus abriu a sermos reconectos de forma integral a Deus. Existe mais um período profético, Reino Milenar de Jesus, quando então Ele herdará todo mundo habitável e dele virá. Ele regerá com cetro de ferro as nações, junto com aqueles que foram constituídos filhos de Deus. Então, terminado o reino milenar, ali depois vai ter um período em que o mundo vai ser tentado de novo por Satanás. Quando finalizar tudo, tiver finalizado, ele vai pegar todas as coisas e entregar para Deus. Então, eu queria terminar lendo Apocalipse 22. Então, me mostrou o rio
da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisará eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O que nos aguarda é viver a eternidade ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, da Trindade, eternamente, nos regozijando em seu amor. Então eu queria que essa fosse a esperança e a certeza do nosso coração nesse dia. Pai, muito obrigada, Deus, porque nós podemos ser purificados pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós somos, Deus, levados e conduzidos de volta ao Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus.